Aí, galera, vamos começar agora nossa primeira aula de química orgânica. Então, essa parte da química, né, esse segmento da química que é orgânica, tão importante, tão cobrada em todos os concursos e vestibulares do nosso país, né? Primeiro tópico no Enem é orgânica. Vamos entender o que é essa química orgânica. Então, quando a gente está estudando lá as substâncias, elas são... Os elementos se unem, né, através das ligações, formam as substâncias. E essas substâncias, elas vão ser classificadas em compostos inorgânicos e orgânicos, tá? Então, é a partir dos orgânicos que se define os inorgânicos. Então, o que são os compostos orgânicos? São os compostos à base do elemento carbono, mas ele tem propriedades características. Por que isso? Porque se eu falar que é só compostos à base do elemento carbono, você poderia pensar, e o gás carbônico, CO2, é um composto orgânico? E o monóxido de carbono? E o ácido carbônico? E o ácido cianídrico? Não, esses não são compostos orgânicos, eles são inorgânicos. Os compostos orgânicos, eles têm como elemento central o elemento carbono e carbonos que ligam, tá? Eles vão ligar-se entre si, formando o que nós chamamos de uma cadeia carbônica, um carbono ligado a outro. A química orgânica é tão importante porque a maioria dos compostos do nosso cotidiano são orgânicos. Para vocês terem uma ideia de proporção, existem cerca de 200 mil compostos inorgânicos diferentes. Para os orgânicos, nós já passamos de 16 milhões. Então, olha a proporção. 200 mil inorgânicos para mais de 16 milhões de compostos orgânicos, ok? Então, para a gente começar a estudar os compostos orgânicos, nós temos que estudar o principal elemento da química orgânica, que é o elemento carbono. Então, o que é que nós sabemos já de anos anteriores desse elemento carbono? O carbono, ele tem número atômico 6. O carbono mais estável é o carbono que tem massa atômica 12, sendo que existem muitos isótopos de carbono na natureza, tá? Nós temos o carbono 14, o carbono 13, mas o mais estável é o 12. Ele pertence ao grupo 14 ou família 4A, né? O primeiro elemento lá daquela família, tanto que a família é denominada família do carbono. É um elemento que realiza principalmente ligações covalentes, e aqui na química orgânica nós vamos ter a ligação covalente do carbono, né? Porque vai ser o carbono ligado com ele mesmo. E ele é tetravalente, ou seja, o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, necessitando fazer 4 compartilhamentos para se estabilizar. Então tá aí os tipos de compartilhamento que o carbono pode fazer. Ele pode fazer... Lembrando que lá na ligação covalente nós temos ligações simples, duplas ou triplas. Então o carbono, ele se permite fazer 4 ligações simples. Ele também pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, uma ligação tripla e uma simples, ou 2 ligações duplas, ok? Então essas são as características gerais do nosso elemento carbono. Vamos falar agora um pouco sobre a classificação dos carbonos. Devido à tetravalência, o carbono ele pode ser classificado como carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Um carbono primário é um carbono que está diretamente ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Entenda que nessa classificação, não importa qual tipo de ligação, se essa ligação vai ser simples, dupla, tripla, mas sim quantos carbonos estão diretamente ligados a ele. Então, aqui nós temos os 2 tipos de carbonos primários. Veja que o carbono circulado no primeiro exemplo, ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio e uma ligação dupla com um outro carbono. Então, ele é considerado primário porque tem apenas um carbono ligado diretamente a ele. No exemplo de baixo, esse átomo de carbono está ligado a 4 hidrogênios. Não há nenhum átomo de carbono ligado diretamente a ele. Nesse caso, ele também é considerado um carbono primário. Um carbono secundário é aquele que se encontra ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono.
Então aqui nós temos nas pontas carbonos primários e esse daqui é um carbono secundário, porque veja, ele está ligado diretamente a outros 2 átomos de carbono. Terciário é o carbono que tem 3 átomos de carbono ligado diretamente a ele. E quaternário é o carbono que tem 4 átomos de carbono ligado diretamente a ele. Numa cadeia, nós podemos ter 2, 1 ou os 4 tipos de carbono. Vamos ver um exemplo. Então aí nós temos um exemplo de uma cadeia carbônica. Então olha lá, carbonos ligados uns aos outros, né? E aqui vamos classificar esses carbonos. Então, ó, nosso primeiro carbono aqui, vou numerar esses carbonos para ficar mais fácil, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o que eu tenho aqui, ó? Carbonos primários. Carbonos que são ligados a apenas um átomo de carbono. Então, eu tenho o carbono número 1 é primário, o carbono número 7 primário, número 8 primário, número 9 primário e número 6 primário. Os carbonos que ficam nas extremidades, nas pontas, veja isso, ó. Esses carbonos estão sempre nas pontas, nas extremidades das cadeias, são os carbonos primários. Carbonos secundários são os carbonos que estão ligados a 2 outros átomos de carbono. No caso aqui, eu tenho o carbono número 3 e o carbono número 5. Carbono terciário, que é o carbono ligado a 3 outros átomos de carbono. Eu tenho aqui o carbono número 2. E quaternário, o carbono de número 4, ok? Então essa é a classificação dos átomos de carbono. Mas a química orgânica não é composta apenas por elemento carbono. Já vimos aí em alguns exemplos de cadeias que aparece muito o elemento hidrogênio. Pode-se dizer que 99,9% dos compostos orgânicos são formados por, no mínimo, carbono e hidrogênio. Então, mas existem outros elementos, outros metais que também vão participar dos compostos inorgânicos. Então é muito importante que a gente entenda a valência e o número de ligações que esses elementos tendem a fazer. Então temos lá o carbono, valência 4, ele precisa de 4 ligações para se estabilizar. Ele é tetravalente, então nós já vimos que ele pode fazer 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples ou 2 duplas. O hidrogênio, ele é monovalente, o hidrogênio só pode fazer uma ligação simples. Sempre que a gente está construindo uma cadeia carbônica, nós usamos o hidrogênio para estabilizar a tetravalência do carbono. Você vai distribuindo os elementos na sua cadeia carbônica e quando você acabar de montar a sua cadeia, você sempre completa as ligações sempre com o elemento hidrogênio. Pode parecer um pouco confuso agora no início, mas no decorrer do estudo de orgânica vocês vão entender bem esse completar a cadeia com hidrogênio. Nitrogênio e fósforo, que pertencem à família 5A, 5 elétrons, né? No último nível, precisam de 3 ligações para se estabilizar. Então eu dei aqui o exemplo para o nitrogênio, mas o mesmo serve para o fósforo. Valência trivalente, então ele pode fazer 3 ligações simples, uma dupla e uma simples ou uma tripla. Oxigênio e enxofre pertencem à família 6A dos calcogênios, né? 6 elétrons no último nível energético. Eles são elementos bivalentes, então eles precisam de 2 ligações para se estabilizar. Podem ser 2 ligações simples ou uma ligação dupla. E o último grupo, que são os halogênios, os elementos da família 7A, tem 7 elétrons no último nível energético, são monovalentes, fazem apenas uma ligação para se estabilizar. São eles cloro, bromo, iodo e flúor.
elementos que vão estar aparecendo nos compostos orgânicos, sendo que carbono e hidrogênio na maioria deles. Vamos falar agora um pouco sobre as cadeias. Existem várias maneiras de você demonstrar um composto orgânico. Então aqui nós temos a fórmula estrutural plana e a fórmula molecular. Essas são as principais, a que nós vamos mais utilizar. A fórmula estrutural plana é como você aprendeu lá em ligação covalente, você demonstrar as ligações que estão ocorrendo entre os átomos, ok? Só que para a química orgânica fica extremamente complicado você apresentar todas as ligações. Sendo assim, você deve apresentar preferencialmente a ligação entre os carbonos, ok? A ligação entre carbono com outros elementos, ou seja, carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio, e os hidrogênios você pode apresentar de maneira simplificada ou reduzida. Isso facilita muito o entendimento, tá? E até o estudo da química orgânica, porque fica mais claro. Então, olha o que foi feito aqui. Nesse primeiro carbono, nós temos 3 hidrogênios presos a ele. No lugar de você colocar as 3 ligações como hidrogênio aparente, você simplesmente coloca H3. No segundo carbono, nós temos 2 hidrogênios ligados a ele. Então, você coloca H2. E no terceiro carbono, 3 hidrogênios também ligados a ele. H3. Então, aquela ali é uma fórmula simplificada, resumida de você demonstrar a cadeia. E a segunda é a fórmula molecular, onde você diz a quantidade total que você tem de cada elemento. Então, nesse composto, nós temos 3 carbonos e 8 hidrogênios, C3H8. Quando você estiver montando a fórmula molecular, você deve seguir a seguinte ordem, que nós chamamos de chance. Sempre a fórmula começa com os carbonos, seguidos dos hidrogênios e, na sequência, oxigênios, nitrogênio e enxofre, nesta ordem. Vamos ver um outro exemplo. Então, aí nós temos, no primeiro momento, a fórmula estrutural plana totalmente aberta, a fórmula estrutural plana já de maneira condensada, tá? Os hidrogênios eles aparecem aqui juntinho aos carbonos que ele pertence, o oxigênio foi mantido lá no meio entre 2 carbonos, e a fórmula molecular, seguindo a sequência do Chance, onde eu tenho 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Outra maneira de se representar uma cadeia carbônica é você usando a estrutura em bastão ou linha, tá? Onde as linhas representam as ligações e os vértices, os carbonos. Nesse tipo de representação, não aparecem nem os carbonos, nem os hidrogênios, mas subentende-se que em cada vértice existe um carbono. Carbono, 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 carbono. E aí, para você enxergar os hidrogênios, é só você pensar na tetravalência do carbono. Esse carbono fez uma ligação com esse outro carbono, então para chegar a 4 ele precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono fez 2 ligações simples com outros carbonos, para chegar a 4, 2 hidrogênios. Este carbono, mesma coisa, 2 ligações simples com outros carbonos, para chegar a 4, 2 hidrogênios. O último carbono, uma ligação simples com o terceiro carbono, para chegar a 4, 3 hidrogênios. Então veja que a mesma cadeia em cima foi representada de forma bastão. Se houverem ligações duplas ou triplas, você vai representar com 2 traços ou um traço. Se houver um elemento que não seja carbono e hidrogênio, esse elemento tem que ser desenhado. Vamos ver um exemplo. Veja que na representação linear eu mantenho 4 vértices representando os 4 carbonos. No local onde
havia uma ligação dupla entre os carbonos, eu coloquei 2 traços, mostrando a dupla. E o carbono que fazia uma dupla com o oxigênio, eu mantenho aqui a dupla e o elemento oxigênio. Nessa representação em bastão ou linear, o que você não coloca são os carbonos e hidrogênios. Subentende-se que eles estão aí. Essa representação linear é muito utilizada para cadeias fechadas. Próxima aula a gente vai entender. São as cadeias onde todos os carbonos estão ligados entre si. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 carbonos ligados entre si. No segundo exemplo, 4. Quando você vai fazer a representação linear dessas cadeias fechadas, elas vão formar polígonos, né? Figuras geométricas regulares. No caso da primeira, um triângulo, da segunda, um quadrado. O número de carbonos vai definir qual polígono você vai usar. Se a sua cadeia tem 5 carbonos, você vai usar um heptágono, 6 carbonos, um hexágono e assim por diante. Quando sua cadeia tiver carbonos terciários e quaternários, você também vai representá-los através, né, das linhas bastão com seus vértices. Veja aqui, olha, 4 carbonos nessa primeira série. Olha eles aqui, ó. CH3, CH, C, CH3. Que é CH3. Um CH3 aqui em cima, outro aqui e um aqui embaixo. Então, a representação bastão, ela consegue representar qualquer cadeia carbônica. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos estudar as classificações das cadeias.